Bom, família, eu fiz uma lista de 5 filmes, vou falar bem por alto deles, que abordam a Guerra Fria. Eu fui uma criança da década de 80 e presenciei, né, o tal conflito psicológico entre Estados Unidos e União Soviética. E é óbvio, né, como eu disse, era um conflito psicológico. Ambas as nações queriam, né, mostrar superioridade, tipo assim, o que será que vai acontecer? A gente imaginava naquela época que bastava apertar um botão que iria explodir o mundo, né? Então eu resolvi entrar na onda da Guerra Fria, que aliás é um assunto que eu acho muito interessante, e falar sobre 5 filmes que abordavam a questão lá naquela época. E óbvio, eu vou falar sobre filmes americanos que procuravam doutrinar através da cultura a superioridade dos Estados Unidos. Ah, Bruno, por que você não fala de filme soviético? Bom, eu vou ser sincero, eu não conheço nada de cinema soviético ou russo. Então, como temos mais acesso ao cinema norte-americano, vai ser o assunto. Em quinto lugar, eu cito Rambo 3. Bom, eu não sou fã da série Rambo, por isso ele é o último, mas o Rambo 3 ele é bem curioso, né? Ele mostra a invasão soviética ao Afeganistão. Aliás, os soviéticos são bárbaros, cometem verdadeiras atrocidades contra o povo do Afeganistão, de quebra ainda sequestram o comandante Sam Trautmann, que é do superior do Rambo, né? Então, o que acontece? Nós vemos Sylvester Stallone encarnando um dos seus personagens principais, e naquela lógica do exército de um homem só, né? Ou seja, os Estados Unidos consegue, né, destruir todo o Império Soviético no filme, com um único homem, que é o Rambo. Em quarto, vou falar sobre uma obra de Tom Clancy, vou falar de Caçada ao Outubro Vermelho. É um filme que eu acho bem interessante. Aliás, o Caçada ao Outubro Vermelho traz o personagem Jack Ryan, que nada mais é que o James Bond americano, ou seja, resolveram criar um personagem da CIA que teve vários atores interpretando ele. Entre esses atores teve o Harrison Ford, e vários filmes que abordavam a história desse personagem, como Caçada ao Outubro Vermelho, Jogos Patrióticos, Perigo Real Imediato. Então são filmes que abordam esse agente da CIA. E Caçada ao Outubro Vermelho traz Sean Connery como um capitão de um submarino russo que está invadindo águas americanas porque ele desertou. Ou seja, esse capitão, né, ele desistiu da União Soviética e resolveu ir para os Estados Unidos. E tem toda aquela tensão do conflito, né? É óbvio que o americano vai querer abater o submarino russo entrando em águas americanas, digamos assim, né? E tem toda aquela tensão psicológica, né, do que pode acontecer. E aí entra o Jack Ryan com o intuito de proteger o submarino soviético. Até porque ele sabe, né, o capitão, né, no caso o Sean Connery, desertou. Então o quarto filme, Caçada ao Outubro Vermelho. Aliás, um filme bem interessante. Em terceiro lugar, vou falar de um clássico. Bom, esse eu tenho na minha coleção, Top Gun, Asas Indomáveis. É um filme que traz Tom Cruise vivendo Maverick, um piloto da Marinha Norte-Americana que está para ingressar no esquadrão de elite. O filme começa com o treinamento do Maverick. Primeiro contato do filme é com um caça MiG, que é um caça soviético, né? O Cougar, que era um outro piloto que estava em treinamento, começa a passar mal, desiste de ser um piloto, e o Maverick ele acaba herdando, né, a vaga do Cougar na escola Top Gun. E aí tem toda aquela questão do troféu Top Gun, da preparação dele. Tem a parte romântica também, né, digamos assim. O personagem de Tom Cruise se envolve com a personagem da Kelly McGillis. E aí o que acontece? O que acontece é que no final, confronto, e a gente percebe, né, que são soviéticos, porque os pilotos, além de estarem pilotando MiGs pretos, que MiG é um caça soviético, né, a gente vê a estrelinha vermelha no capacete. E é óbvio, né, mais um filme que os Estados Unidos vence, né, mais um filme dizendo que a força bélica, no caso americana, é superior à soviética. Bom, em segundo, é um filme meio trash, mas foi o primeiro filme, acho que primeiro e único filme de Jean-Claude Van Damme em que ele interpreta um vilão. Vou falar de Retroceder Nunca Render-se Jamais, que é uma produção da década de 80, que narra a história de uma família onde o pai era professor de karatê e tinha um dojo na cidade de Seattle. E nisso o filho treinava com o pai,
E nessa que o filho treinava com o pai, um dia ele vê a chegada de uma organização criminosa que expulsa o pai da academia. E eles estão querendo monopolizar as academias da região, né, digamos assim. E aí o que acontece? O pai resolve reagir e luta contra o Van Damme, que interpreta um russo chamado Ivan. E aí esse pai ele se muda para uma outra cidade. O filho continua querendo treinar, até porque o filho é motivado pelo Bruce Lee e sofre bullying no colégio, apanha. E aí o que acontece? O pai não quer treinar o filho, eis que o filho ele acaba, né, tendo contato direto com o espírito de Bruce Lee. E ali ele aprende a lutar e no final ele luta contra o russo para recuperar a academia do pai, né? Então, mais uma vez, o soviético, o grande malvado, né, da história, né? Bom, esse é um clássico, eu adoro essa franquia. Tenho todos os filmes da minha coleção em DVD. E eu vou falar de Rocky 4. Quando a gente pensa em Sylvester Stallone escrevendo o roteiro, meu irmão, dá zica. O Rambo 3 foi em Rocky 4. E é óbvio, naquela época o Stallone queria de fato elevar a moral do povo americano, né? E criticando, óbvio, o povo soviético. E em Rocky 4, qual é a história? Bom, a história, né, que o Apollo Creed, que treinou o Rocky no Rocky 3, já estava aposentado. Nessa que ele estava aposentado, o Apollo recebeu um convite para lutar, uma luta de exibição com um atleta russo, que era considerado um grande fenômeno, o Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren. O Apollo, né, que era interpretado pelo Carl Weathers, ele se vestia de Tio Sam literalmente, o short da bandeira dos Estados Unidos, cartola de Tio Sam, e aí quando o Apollo entra de Tio Sam, o som de James Brown, aliás, uma cena muito legal, que eu acho muito bacana. Vem a tragédia, o Drago ele mata o Apollo, né, o Tio Sam, em solo americano. E ainda diz, né, de maneira fria: se morrer, morreu. O Rocky, Sylvester Stallone, né, amigo do Apollo, resolve se vingar da morte do... E aí, meu irmão, nós vemos, né, o personagem ítalo-americano indo com as cores do Apollo para a União Soviética. Nós vemos um treinamento dele ultra mega rudimentar, onde ele corria no gelo, onde ele cortava lenha, onde ele levantava a sua equipe de treinamento, né, numa carroça. Nós vemos um treinamento ultra mega rudimentar. Enquanto o Drago está sendo treinado em esteira, computadorizado, está recebendo aplicações de anabolizantes. Então o Drago ele é o grande vilão da história, né? História com treinamento superior. Só que aí, né, dando um spoiler do filme, acredito que todos já viram, Rocky 4, o Rocky ele mete a porrada no Drago. E é óbvio que o Rocky sai vitorioso, né, da União Soviética, né? E aplaudido de pé, né, pelos russos, né? E então chega a ser até meio cômico, né? Eu já tinha a intenção de fazer um top 5 de filmes que abordavam a Guerra Fria há um tempo. Existem outros filmes que eu acho bem legais, como Os Eleitos, que é um filme que narra, né, a corrida espacial norte-americana. Existem também outros filmes da franquia 007 que narram também essa questão, né, da Guerra Fria. Mas eu optei em falar sobre os 5 que eu mais gosto. Então, é isso, tá ok? Aquele grande abraço e até a próxima. Tchau!